Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Câmara em Debate. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o cenário do esporte em Mogi das Cruzes. E para isso, nós convidamos o vereador Marcos Furlan, o secretário de Esportes Everton Komatsubara e o ciclista Ubirajara Nunes. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. Ubirajara, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, vereador Furlan, secretário. Prazer estar com vocês. Vereador, obrigada pela presença. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui falando um pouquinho do esporte da nossa cidade. Trouxemos o nosso secretário de esportes, o Bira, que é uma pessoa muito ligada ao ciclismo, cicloativismo, e a gente quer aqui debater e fazer com que o esporte avance cada vez mais. Certo, secretário, também muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigado a todos. Obrigado, vereador Furlan, Bira. É um prazer estar aqui para a gente poder debater e destrinchar um assunto tão importante para a nossa cidade. Agradeço à Câmara, a todos os vereadores, pela oportunidade de estar aqui também. E é isso, vamos para o futuro, e o futuro está logo ali. Obrigado. Certo, para a gente iniciar, vereador, como você enxerga a importância do esporte no desenvolvimento de uma cidade? O esporte é fundamental, né, para o desenvolvimento de uma cidade. Diretamente e indiretamente, o esporte é uma ferramenta muito importante para a educação, para a segurança, para a saúde. E a gente conseguindo fazer esse link, conseguindo fazer com que os melhores projetos e os bons projetos cheguem às pessoas de vulnerabilidade, a gente consegue fazer uma efetiva transformação em nossa cidade, através do esporte, através de bons projetos. E, secretário, como anda o esporte na nossa cidade hoje? A gente costuma dizer que nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que ainda não vem sendo demonstrado, né, para o munícipe, para a cidade como um todo, porque é uma pasta e a nossa secretaria demanda de público, né, de pessoas, de suor, de mobilidade. E aí, com essa retomada gradativa, esse período que a gente, estando à frente, colocamos como uma pauta importante de já ir gerindo os projetos, deixando eles certinho, esperando, a massa crescendo, e agora abrindo aí toda a situação para a nossa cidade, a gente começa de uma vez a fomentar esses projetos e a prática esportiva como um todo. Certo, e o Ubirajara sente na pele, né, como um ciclista, participa do esporte na cidade. Como você enxerga esse cenário? Bom, eu já participo do ciclismo há cerca de 30 anos, né? A gente começou aqui, logo quando o mountain bike surgiu no Brasil, nós já começamos a participar de algumas competições, realizar passeios e divulgar a cidade também no cenário, né? Bom, a gente vê com bons olhos, até mesmo porque nós falamos que Mogi das Cruzes, e isso é claro e notório para todos, hoje é a capital do ciclismo no Alto Tietê, né? Todos os deslocamentos de ciclistas aos finais de semana para praticar, fazer trilha, passear, etc., Mogi das Cruzes o ponto de referência. Daqui, todos se deslocam para cidades vizinhas, utilizam a nossa serra para fazer trilhas, etc. Temos a região de Itaiaçupeba, ou seja, é um tesouro, né, a nossa região, e está pronta para receber todos os ciclistas interessados em participar dos pedais e também de viagens, né, porque Mogi das Cruzes hoje liga até a cidade de Aparecida a Rota da Luz, que é um percurso, né, em estradas rurais, onde o ciclista, o pedestre, já está havendo competições, inclusive, vão até Aparecida partindo de Mogi das Cruzes. Então, a nossa cidade é um tesouro a ser descoberto, né? Já está sendo revelado, mas tem muito mais preciosidades aí. Muito legal. E a secretaria tem ações específicas para esse esporte? A gente estava conversando agora nos bastidores, né? A gente participou por 2 ou 3 reuniões com o nosso time, com a nossa equipe, já sinalizando esse poço de petróleo que a gente tem aqui em Mogi, e a gente não pode virar as costas para isso. A gente realmente tem que chamar as pessoas que estão tramitando na linha de frente da modalidade, entender melhor isso daí, entender as ideias, colocar isso como um plano de trabalho
para esse semestre agora, e a gente não pode perder tempo, porque o volume é visível. A gente presencia isso aí nos finais de semana. Não precisa ser um grande entendedor da modalidade, que isso daí só tende a crescer para os próximos anos, e a gente não pode virar as costas e deixar isso passar em branco, não. Eu que falei da importância do link do esporte com outras pastas, como saúde e educação, é importante também falar do turismo, que o ciclismo pode trazer aqui um fomento ao turismo, e o turismo traz divisas ao município, Bira. Exatamente. Então, Desculpe interromper, secretário. A questão do turismo, né? Nós hoje, o coletivo de ciclistas, ele tem uma cadeira, né, no Conselho Municipal de Turismo. Nós estamos tentando essa cadeira também no Conselho de Transportes. E aqui já aproveito e pedir também que seja inserida uma cadeira do ciclismo no Conselho de Esportes, né? Para que a gente possa se aproximar ainda mais nessa interlocução. O secretário bem falou, nós já tivemos uma conversa dos bastidores aí, estamos planejando uma reunião, né, secretário? Trazer os ciclistas mesmo, nós temos infinitas propostas que a gente entende que são plausíveis, possíveis de serem feitas, realizadas até um curto prazo. Nós temos aqui, a exemplo, uma pista de XCO, né, que é uma das categorias do mountain bike, né, da bicicleta das trilhas, que é o Vale das Pedras, que ele fica localizado na estrada da Volta Fria, né, que a gente entende ali que é uma área pública, né, e os ciclistas cada vez mais estão se apropriando dessa área, e hoje está se tornando naturalmente uma pista de treinamento. E lá, com o apoio da prefeitura, né, com toda essa mobilização, e a gente entende que a mobilização partindo da sociedade fortalece ainda mais as decisões do poder público, né, e a assertividade é muito maior. A gente entende que essa pista pode se transformar num grande centro de treinamento do ciclismo, né, do esporte radical da cidade. Tivemos visitando alguns outros municípios, e aqui um exemplo muito bacana, que fica aí a dica para o pessoal, que é o Parque Alberto Simões, em São José dos Campos. Tem uma pista municipal de mountain bike lá, sensacional. E, assim, pouco investimento e muito retorno no turismo, na questão dos treinamentos, né? Nós temos aqui diamantes a serem lapidados no esporte. E tenho certeza que o retorno é 100%. Isso é realmente muito importante, até mesmo ouvir a população. Como o vereador falou, não é um trabalho solo, é um trabalho de vários lados, e por isso foi criada a Comissão do Esporte. Você pode falar um pouquinho mais para a gente, vereador, por favor? Sim, eu fico muito feliz que a Comissão do Esporte, hoje, nessa legislatura, Bira, secretário, é ainda mais envolvida com o esporte. A gente tem os vereadores Juliano Botelho, que foi jogador de futebol profissional, o vereador Eduota, que é profissional de educação física, é empresário também do segmento, os vereadores Edinho e Mauro do Salão, que ambos apoiam diversos projetos esportivos, não desmerecendo outros vereadores, pelo contrário, todos tiveram um trabalho importante, e até por isso, de 2000 para cá, o esporte tem conseguido avanços significativos em nossa cidade, mas hoje essa comissão está mais ainda focada no esporte. Eu estou presidente, minha vida toda foi pautada no esporte, até hoje, né, com o meu trabalho esportivo. Então, a gente fica muito contente, e a gente tem pautado, tem fiscalizado, tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Esporte, o secretário Everton tem sempre feito a abertura dos espaços aí para a gente conhecer, para a gente dialogar, e é muito importante esse diálogo. Então, o vereador ouve a população, vai até a população, não só para pedir voto, mas para entender cada contexto, cada projeto, e quando a gente leva à secretaria, a gente encontra as portas abertas, e, através do diálogo, a gente pode avançar juntos. E, às vezes, nem sempre só com o investimento do poder público, mas também com a contrapartida dessas pessoas envolvidas, com a contrapartida das associações, com todo esse trabalho em conjunto, o esporte só tem a avançar. Né, secretário? Sim, falando um pouquinho dessa comunicação, secretário, quais são os planos da secretaria? Antes de mais nada, queria realmente fazer jus à fala do vereador Furlan, né, a todos da comissão, a todos os vereadores,
que trazem essa demanda que é gigantesca. A gente realmente tem que caminhar juntos, como se fosse a corda do violão, né? Juntos e separados. E a Secretaria de Esporte tem uma demanda que ela é muito rápida e a gente vem trabalhando muito duro para que todas as situações para a cidade, para o munícipe, comecem a vir à tona. Então, por exemplo, como o vereador Fulano colocou, a gente não precisa de investimento magnífico ou algum investimento que a gente deslumbre ter que aguardar para aquele programa ser realizado. Por exemplo, a situação do ciclismo, a situação desses eventos, a própria situação do que a ginástica vem passando, e a gente vai revitalizar não só a artística, a rítmica. Depois de um congresso em Barueri, que a gente estava com todos os secretários de esportes, eu escutei do secretário de Barueri, e foi uma fala que impactou muito. Não precisa esperar o dinheiro chegar para atuar, para se colocar, para se posicionar para o cidadão, para o munícipe, para os jovens, para as crianças. Um exemplo clássico disso é um programa de zumba, que a gente vai startar logo, logo, lá no ginásio municipal, no Hugo Ramos, e a gente quer fazer um grande evento, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, um evento de zumba noturno no Estádio Nogueirão. Então, assim, isso é ter olhar e boa vontade e estar conectado, como eu disse, né, com a Comissão de Esporte, com os vereadores, com os coordenadores de modalidades, com os amantes que praticam e trazem essa demanda para a gente. Isso é realmente muito interessante, olhar para várias modalidades, porque o esporte ele engloba muita coisa, certo, secretário? Esse fomento é sem volta. A nossa característica, vai ser a característica da Secretaria de Esporte nos próximos 4 anos. Eu estou extremamente apaixonado por modalidades assim que a gente tem base de seleção brasileira lá, a gente foi a campo, visitou, conversou com os coordenadores, com os atletas. Então, como eu coloquei, a ginástica artística e rítmica, estou encantado. E a ginástica rítmica, o primeiro núcleo de ginástica rítmica vai ser no ginásio novo. O vereador Furlan sabe disso, que a gente conversa bastante. Vai ser no ginásio que vai ser inaugurado no final do ano, provavelmente. A artística também vai trabalhar lá. A gente está extremamente apaixonado em fazer um trabalho duro pelas artes marciais, todas as modalidades, do boxe e depois todas as modalidades. O badminton me encanta, vem beach tênis por aí, a gente está com um programa, a partir do ano que vem, de inaugurar quadras em massa de beach tênis, e para as localidades carentes também, entender o que ela necessita, entender aquele programa e entrar, ou com futebol, com essas modalidades. Então, tem muito trabalho aí pela frente. E Mogi tem muitos talentos também, né? Demais, demais. Mogi é uma mina de diamante, Celeiro. é o celeiro. Fala um pouquinho mais sobre o novo ginásio, qual é o objetivo dele? O novo ginásio ele vai contemplar a modalidade de futebol de salão, que a gente tem uma perspectiva aí que em 3 anos possa estar disputando uma liga nacional. Isso é uma perspectiva, é um trabalho de formiguinha. Então, ali vai ser, eu costumo brincar com o coordenador da modalidade, que ali é o templo do futebol de salão. Aí eu faço vírgula, mas ali também vai ser o templo da ginástica rítmica, artística. A gente quer desenvolver também um programa dos núcleos centrais, e ali vai ser um núcleo centrais para algumas modalidades, futebol de salão, talvez a gente crie um mini complexo ali, também para mais um espaço fomentando artes marciais. Então, é um ginásio multiuso, né? Apesar de ele estar numa região central, numa região privilegiada, mas a ideia é que a gente pense nos núcleos periféricos, esses talentos, esses jovens talentos, e leve ele para um núcleo central, para que ele já comece a chegar perto e um dia pro alto rendimento,
E aí a gente faz um trabalho ali social entre esse núcleo periférico e o ginásio central com a família, com um programa com a família, na base de bolsas de estudo que aquela família necessita, como ele vai se locomover dessa localidade para um núcleo central. Então, é um trabalho bem complexo, mas isso já está no desenho, está nos planos e a gente vai realizar. Vereador, como a comissão aguarda todas essas novidades? Como vocês vêm trabalhando para tudo isso? Nós aguardamos com expectativa e, à medida que a gente também ouve a comunidade, a gente coloca as situações, coloca todos os pleitos para que nós possamos levar a secretaria e atender essas pessoas. Eu fico muito contente também que logo, logo a gente vai inaugurar no distrito de Jundiapeba, Bira, um ginásio voltado às artes marciais. Diversas modalidades de luta e artes marciais serão executadas naquele ginásio. Um ginásio que já foi teve um projeto do boxe e foi muito importante naquele período. E quando esse projeto, por um determinado tempo, parou, a gente viu a volta da criminalidade naquele local. Inclusive, teve ali nas proximidades até assassinatos, enfim, tráfico. E agora, uma das primeiras ações da secretaria, do prefeito Caio Cunha, a gente viu essa vontade e essa adaptação para o ginásio ser voltado às artes marciais. A gente entende que vai ser um diferencial para o distrito de Jundiapeba e para a nossa cidade. Então, a gente fica muito contente e espera que isso se irradie em diversos bairros, os bairros da divisa, os bairros periféricos. A gente tem muitas necessidades. Lógico que não dá para atender todo mundo, mas, aos poucos, a gente chega lá. Sim, como o secretário falou, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Fundamental. E mais um trabalho que vem sendo executado é a Lei de Incentivo ao Esporte, essa possibilidade de implantar a lei em Mogi das Cruzes. Acho que todos vocês podem falar um pouquinho, explicar o que é a Lei de Incentivo, muita gente ainda não entende, e qual é a importância dessa lei para o município. Bom, a lei de incentivo ao esporte é uma necessidade para o esportista, para aquelas pessoas que vivenciam o esporte. E os bons projetos esportivos e os projetos melhores que serão executados terão apoio do Poder Municipal através da renúncia de impostos. Então, o empresário, assim que for aprovada essa lei, na verdade já existe uma lei em Mogi, não é executada, porque ela precisa ser reformulada. Mas o empresário, parte do seu imposto e acesso ao IPTU, ele destinaria à Secretaria de Esportes e o Conselho Municipal de Esportes determinaria, dentre todos os projetos que a Secretaria recebesse, o Conselho ele autorizaria esses projetos seriam executados através dessa renúncia fiscal. Então, isso faz com que esses bons projetos, os projetos organizados, eles sejam contemplados. E, com isso, vem, além das melhorias no esporte, além dos projetos sendo executados, vem também um viés que as pessoas que vivem do esporte, elas precisam buscar modos de fazer esses projetos. E aí a Secretaria de Esportes teria que destinar sempre um departamento, uma pessoa, para ajudar no encaminhamento de muitas associações, times e pessoas que têm o trabalho esportivo, mas não têm expertise de fazer o projeto. Então, acho que isso seria muito importante, muito salutar para o nosso município. O Birajara, como você enxerga a importância dessa lei para os atletas? Com bons olhos, né? E a gente fica muito feliz. Eu trabalho na Secretaria de Cultura de Mogi e na gestão em que eu participei, e inclusive na época fui presidente do Conselho Municipal de Cultura, foi quando foi introduzida a Lei Municipal, né, de Incentivo à Cultura, LIC. Isso foi em 2014. Bom, só para dar uma pincelada para vocês entenderem, a Lei de Incentivo à Cultura e a de Esporte, talvez ali só mudando a nomenclatura você já tenha a lei pronta, né? Lógico que precisa fazer algumas adaptações, a questões das categorias. Sim. No caso da cultura, segmento artístico. No caso, né, do esporte, as categorias de esporte,
lembrando que a gente está no ano da Olimpíada, né? Não podemos esquecer disso. Bom, a Lei de Incentivo à Cultura, para vocês terem uma ideia, de 2014 para cá, ela conseguiu contemplar projetos aprovados, cerca de 77 projetos. A renúncia fiscal acontece, no máximo, 20% da pessoa jurídica ou física. Renúncia fiscal de IPTU ou ISS, né? Então, um exemplo, por exemplo, uma empresa que paga de IPTU em torno de R$500 mil ano, tá? Ela pode destinar até R$100 mil desse imposto, ela pode renunciar, o município renuncia e a empresa destina para o projeto, né? Então, desses 77 projetos aprovados até hoje, conseguiram se arrecadar cerca de R$1,5 milhão, né? Então, projetos captados com incentivo fiscal. É importante destacar a necessidade de haver uma contrapartida, né, vereador? Então, quando um projeto é apresentado, essa contrapartida precisa entrar na esfera social, né? Então, por exemplo, um atleta, e nós temos bons exemplos disso, ele precisa fazer participar de uma competição em outro estado e precisa aquele sacrifício de encontrar um apoiador, né? O ciclismo, assim como outras modalidades, são considerados esportes amadores ainda, né? Dificilmente a pessoa consegue chegar num Tour de France, que é o que está acontecendo agora, né? Está passando. Sensacional. Mas nós temos, voltando, os nossos diamantes aqui. E uma lei de incentivo vai favorecer muito esse atleta. Né, vereador? Você também, como ex-atleta e sempre praticante do esporte, precisa viajar, precisa de um incentivo, de um recurso. Ele apresentando esse projeto, né, e havendo essa aprovação no Conselho de Esportes, ou seja, a participação da sociedade civil com o poder público, o projeto é aprovado, ele pode ir aportar esse projeto, apresentar a proposta para uma empresa, para um empresário, que tem a vontade de incentivar, mas não dá para retirar do próprio bolso, né? Mas tem as suas exceções, né? Eu coordeno um grupo de ciclismo aqui em Mogi, eu tenho 12 apoiadores, né? E eles tiram do próprio bolso, eles não fazem renúncia fiscal, porque não existe lei de incentivo, né, ao esporte. E havendo, a gente não tem dúvida de que ciclistas que precisam participar de provas, de competições, nós tivemos recentemente uma prova que aconteceu em Goiânia, o ciclista precisaria de recursos para isso. E a lei de incentivo favorecia ele captar, ter o patrocinador ali, o apoiador. Quando o secretário, me permitam estender um pouquinho, falou da questão dos nichos, né, de buscar esses talentos na periferia e trazer para um acolhimento, para um centro de preparação, e quem sabe até torná-lo um profissional, eu lembrei aqui da minha infância, secretário. Eu sou fruto disso, de um projeto, né? A minha aptidão por esporte é fruto de projeto. E se chamava Projeto Futuro. Acontecia na minha cidade natal, São Sebastião, no litoral norte, onde havia uma parceria entre a Petrobras e o município, onde eram feitas as peneiras nas escolas, né? Novamente, aquela junção, educação, esporte, dá tudo certo. Então, eu participei de uma peneira, eu tenho 1,90 m, eu já era um garoto alto, participei da peneira de basquete, e fui jogar basquete pelo Tebar Praia Clube, que é o time de basquete da época da Petrobras, com apoio da prefeitura. E, então, esses talentos, 2 vezes por semana, terça-feira e quinta de manhã, vem muito na minha memória, chegava o micro-ônibus e a gente se achava já os talentos do bairro. Quando a gente se preparava, colocava o tênis, desculpa falar a marca, mas o meu Adidas Top Team da época, colocava e eu ia para o ponto de ônibus e vinha um ônibus da prefeitura me buscar para ir treinar basquete. No ginásio municipal, eu falava, gente, eu sou um atleta. Né? Eu sou o atleta. Eu sou o atleta. Né? E a gente representava a cidade. Então, secretário, na nossa conversa de bastidores, a gente falou muito disso, de uma sugestão de uma Copa Municipal de Ciclismo, nas diversas modalidades. E os melhores ranqueados, os mogianos, os melhores ranqueados, eles vão ser os atletas de Mogi das Cruzes nos Jogos Abertos, nos Jogos Regionais. Isso é uma valorização. O cara fala, eu ganhei a etapa, a competição na minha cidade, eu sou o atleta que estou representando. Porque nós já tivemos exemplos anteriores, onde tiveram que contratar atletas de fora ou convidar para representar Mogi. Agora você imagina o gás que esse cara vai ter
de participar de uma Copa Municipal, né? Seja não só em ciclismo, mas nas outras modalidades também. E saber que o resultado da vitória dele ali é representar a cidade. E aí ficar num cenário já estadual, né? Nacional, para ser um talento e ser um próximo pro, que é o exemplo de um programa que tivemos recentemente na internet, para revelar um talento do mountain bike. E sabe onde está esse talento hoje, secretário? Ele foi descoberto no Paraná, ele está na Europa. Ele corre para uma equipe chamada Trinity, o nome dele é Alex Malacarne, ele representa o Brasil no Mundial de Ciclismo Mountain Bike. E nós temos hoje um dos melhores atletas do mountain bike do mundo, que é o Henrique Avancini, que também é um talento que foi ali, criado no mountain bike desde a sua infância e hoje colhe frutos, né? É um rapaz, é uma referência do ciclismo para todos os atletas que estão iniciando no esporte. E é isso que a gente quer ver. E a gente sabe que Mogi das Cruzes pode muito contribuir com isso, né? Então, a lei de incentivo, ela além de incentivar as empresas, né, a ajudarem, a promoverem o fortalecimento do esporte, ela vai revelar talentos. E eu não tenho dúvida que uma empresa vai querer colocar a sua marca nos talentos da cidade, porque dá visibilidade. E não só revelar talentos, Bira, secretário, como isso vai fomentar que as pessoas que não praticam comecem a praticar, vislumbrando participar de uma Copa Mogi, representar Mogi, ou estar pelo menos inserido nesse cenário do esporte que ela gosta. Exato. Às vezes através da aptidão, através do fomento que o poder público faz. Isso. E várias outras frentes, né, vereador? Um evento como esse fomenta a economia, fomenta o turismo. Vocês vejam só, eu comecei no basquete, cheguei em Mogi, fui jogar vôlei pelo time da Empreiteira Vidal e César de Souza. Representei Mogi também em algumas competições, jogando vôlei como meio de rede. Mas o ciclismo sempre teve na minha veia. E quando eu já não tinha mais essa, digamos assim, a força necessária, né, para desenvolver essas outras mobilidades, o ciclismo ele entrou de vez, né? E desde a década de 80, eu ia para os treinos de vôlei e de bicicleta já, né? Então já praticava o esporte indo treinar esporte, né? Uma outra sugestão também, nas conversas já com o secretário, até a década de 70, nós tínhamos em Mogi aqui, no aniversário da cidade, na semana do aniversário da cidade, e como eu trabalho na cultura e na área de patrimônio, eu tenho acesso a esses documentos, nós tínhamos aqui em Mogi a chamada Volta Ciclística de Mogi das Cruzes. Era uma prova, né, uma única etapa, no dia do aniversário da cidade, a largada era ali em frente à Igreja Matriz. Os ciclistas eles tinham um percurso que ia até Suzano e voltava. Olha que bacana. Tem fotos disso, né? E quando a gente posta essas imagens no Facebook, é um saudosismo assim, Uma e comoção o povo, geral. nossa, e o pessoal falando, gente, isso precisa voltar. Eu me comprometo, secretário, de levantar qual foi a última etapa, né? Se foi a 30ª, se foi a 20ª, e a proposta da gente reeditar essa volta ciclística, né? Afinal, dia 1º de setembro, feriado, o comércio vai estar mais fechado, né? E a gente pode, de repente, trazer de volta essa história do ciclismo. Veja só, Mogi das Cruzes, nós temos fotos da década de 30, de ciclistas aqui de Mogi das Cruzes, do comercial, né? Com a camisa, ostentando ali, eu imagino, né? Estou aqui representando a minha cidade, vai dar uma visibilidade tremenda. Assim como o centro de treinamento do ciclismo radical, né, do esporte radical, que também é a sugestão, e a gente vai se reunir, né, secretário, com os ciclistas para apresentar essa proposta. E eu estou muito otimista com tudo, né, e muito feliz pelo convite do secretário, de verdade, né, pela oportunidade. É uma abertura que vocês estão dando para a gente que posso garantir, jamais foi dada. Tá bom? É importante também quando a gente fala em fomento de outras áreas, quando fala em ciclismo, não dá para falar só em esporte, é um meio de transporte para muita gente. Exato. E isso também melhora a qualidade de vida das pessoas, isso melhora a situação da mobilidade urbana, e temos também que trabalhar isso. Já tem sido trabalhado até pelo vereador Maurinho, que é presidente da Comissão de Transportes,
a questão do fomento às ciclovias, ciclofaixas e tudo que envolve esse modal, que é o modal do meio de transporte. Sim, nós tivemos a reunião recente com o prefeito Caio Cunha, com a secretária, né, tanto a de transportes quanto a secretária de serviços urbanos, né, a Camila. Então, assim, está nascendo aí, né, um grande investimento na área de mobilidade urbana, né? A gente sabe que é uma das propostas da atual administração, essa questão da sustentabilidade, da cidade sustentável, né? E não tem como o ciclismo não ser introduzido nisso, né? A bicicleta, e eu sempre friso isso, né? Durante muito tempo ela foi vista como um brinquedo, né? E ela não é um brinquedo. Nós temos aqui um amigo, o vereador conhece, o Marco Cesário, que é o locutor maquininha, né? O Marco Cesário foi o precursor do esporte, ele foi o primeiro atleta profissional de mountain bike da cidade. E até hoje ele engaja essa bandeira, criou o primeiro clube de ciclismo da cidade, que é o Pampers Bike Club, do qual eu tive o privilégio de ser um dos primeiros monitores, né, em 1994, 95. Nós tínhamos aí passeios ciclísticos realizados pelo Maquininha, promovidos pelo Maquininha, pelo Cesário. E a gente acredita, né, que a gente pode contribuir, né, e novamente aí a participação da sociedade civil organizada, os coletivos, as associações, para que nós tenhamos um maior índice de assertividade, né? Quando existe essa colaboração, e nós recebemos a notícia da criação, aí da implantação de um primeiro trecho de ciclofaixa na João 23, que hoje é um dos principais deslocamentos dos ciclistas, né? Quando eles vêm tanto de trem, vindo da Zona Leste, para praticar o esporte aqui na cidade, fazer cicloturismo, também o pessoal da cidade vai para Sabaúna, que é a nossa rota principal, não desmerecendo as outras, mas acaba sendo a principal por, de repente, ter ela ser uma rota mais assim leve, um percurso leve. Nós temos aqui, a gente brinca, né, do percurso do Peba, que é o ciclista que está começando ali e tal, e é uma maneira, não é pejorativa, é uma classificação que os próprios ciclistas dão, né, um iniciante ali, até o galáctico, que é o cara que sobe o Pico do Urubu, sobe e desce 10 vezes o Pico do Urubu para dizer que fez 8.000 ou 4.000 metros de altimetria num treino, né? Então a gente tem toda essa gama aí, e na mobilidade não é diferente. A bicicleta, pelo Maquininha, junto com a Renata Falzoni, que é uma cicloativista, foram até Brasília na década de 90, levar esse pedido para o presidente, então, o Fernando Henrique, que fosse introduzida a bicicleta no Código de Trânsito Brasileiro, como veículo de transporte movido à propulsão humana. E desde lá, nós temos uma série de regras que diz que o motorista, ele precisa, ao ultrapassar um ciclista na via, onde não há ciclovia nem ciclofaixa, manter uma distância de 1,5 m. E, desculpa o sorriso, mas muitas vezes esse 1,5 m se torna 10 centímetros, né? Na maioria das vezes. Precisa campanhas, precisa a necessidade da educação no trânsito, da direção segura, né, que a gente fala de direção defensiva, onde o motorista entenda que quem está ali é uma vida e ela precisa ser respeitada, né? Inclusive, agora no dia 4 de julho, a gente vai estar realizando o primeiro bicicleato, e quando a gente coloca bicicleato, eu não estou falando de um protesto com baderna, com nada. Ciclista só quer dizer o seguinte: a gente existe e a gente quer respeito, né? Nós somos um veículo mais frágil dentro dessa cadeia da mobilidade, né? Nós temos caminhões, ônibus, carros de passeio, motos, bicicletas e pedestres. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas do maior respeitar o menor, né? A gente sabe que tem ciclista que anda na contramão, que passa por cima de calçada de pedestre, mas tem o ciclista que respeita o trânsito, que utiliza os equipamentos de proteção. E o que precisa para a gente fomentar cada vez mais o respeito? Divulgação, campanhas educativas, e é nesse sentido que a gente está querendo contribuir. Aproveito a oportunidade também para desejar melhoras para o nosso amigo ciclista, o Alessandro Palazzi, que foi atropelado aqui na cidade, né? E recentemente, em decorrência do acidente aí, do atropelamento, ele teve uma das suas pernas amputadas, né? Mas, em conversa frequente com o pai dele, com o senhor Nilson, e também com o próprio Alessandro, ele disse que ele não vai parar de pedalar. Ele vai correr atrás de uma prótese, a gente está disposto a ajudar nisso, e ele vai se tornar um paratleta.
a gente vai fazer de tudo para ele ser um para-atleta, secretário. E ele vai representar Mogi no Paradesporto, tenha certeza disso. Voltando Obrigado. um pouquinho à lei de incentivo ao esporte, secretário, é um sonho distante? Como se encontra a situação dessa implementação? Não é. O sonho está mais próximo do que a gente imagina. Acabando aqui esse programa, a gente vai ter uma reunião com a Comissão de Esporte, com dois caras que têm uma expertise, um deles é um dos maiores profissionais em captação de lei de incentivo do Brasil, e a gente está trazendo ele para a secretaria, essa proximidade com esse profissional, com esses profissionais. A gente vai tratar disso agora, vai conversar bastante, né? Isso também é um entendimento, e essa a via de duas mãos, a que vai e a que volta, e a que volta é com essa tratativa com a comissão e com os vereadores, porque não existe só uma verdade. Então, a gente precisa realmente discutir, porque é muito complexo, são decisões importantes e que não envolvem só um entendimento. A gente está falando da mudança de hábito e da vida de crianças, jovens, adolescentes e adultos. Como você colocou dessa prova no aniversário de Mogi, eu tive recentemente com o vereador Furlan no Náutico, e é esse sentimento que a gente tem quando a gente anda vendo a década de 70 para a natação. Isso é muito impactante. Você ter esse sentimento, resgatar isso daí, é falar assim, nós temos campeões aqui, existe uma história. História essa que ela passa por ciclos, ela tem o seu auge, ela tem a sua demanda que fica estagnada, mas a gente tem que agora, novamente, resgatar isso das modalidades, fomentar um programa moderno de trabalho. Eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo que, no período não muito longínquo, o badminton existia um programa entre a JICA e o badminton, né, Brasil e Japão, e uma das melhores professoras de badminton que existe veio trabalhar no Brasil, e ela ficou trabalhando por 2 anos aqui, ninguém ficou sabendo. Ela não existiu, e ela fazia um trabalho voluntário, e esse período dos 2 anos de contrato acabou, e ela voltou para o Japão, e a gente não fez nada para segurar essa professora aqui, para fazer um programa de público-privado, onde ela pudesse atuar, trabalhando em outra situação, e também junto com o fomento esportivo. E a gente perdeu essa parceria, uma parceria que numa localidade que tem campeão brasileiro e sul-americano, e eles pedem tão pouco, quase nada, e a gente não consegue olhar para isso, sabe? A gente tem um campeão olímpico e mundial, paralímpico, que está indo agora para Tóquio. A gente tem que olhar para esses caras, e tem vários outros campeões que precisam ser acariciados, olhados, porque é isso que faz o jovem sonhar. É isso que fez a gente sonhar e fez a gente ter um approach melhor dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito profissional, o âmbito esportivo como cidadão. Porque a porcentagem de atletas que vão disputar Tóquio, ela é mínima. A gente sabe que o alto rendimento ele vem afunilando e ele é mínimo. Mas a gente sonhar de ir para Tóquio, de ir para a França 2024, a criança sonhar com isso é um preço inimaginável. Não tem como mensurar isso para uma sociedade. O esporte linkado com a educação, com essa parceria com a saúde, cultura, assistência social, é o grande platô de uma sociedade. A gente transforma uma sociedade a cada 20 anos, transforma de verdade, se a gente fizer bem feito e trabalhar duro. E falando em história, o vereador que já atua no esporte já há algum tempo, como você vê a evolução? Bom, antes de mais nada, eu quero aqui dizer que estou 9 anos como vereador, estou no 3º mandato, completando esse 9º ano. E meu maior sonho como vereador
é ter implementada a lei de incentivo ao esporte em nossa cidade. E eu vejo uma perspectiva maior agora com o governo Caio Cunha, porque depende muito do executivo, muito mais do que do legislativo, e com o secretário Everton. A gente vê essa possibilidade, essa probabilidade muito maior do que anteriormente. E fico muito feliz com isso. Fico muito otimista por poder trabalhar, por poder fomentar isso. Nós, vereadores, trabalhamos em várias frentes, com vários projetos de diversas áreas, mas o meu projeto principal é ter implementado a Lei de Incentivo ao Esporte em Mogi e também fazer com que Mogi tenha expertise em fazer com que o pessoal da nossa cidade possa também vislumbrar a lei de incentivo estadual e a lei de incentivo federal. Muitas vezes o esportista, secretário, não tem acesso. Não consegue. Né? Não tem nem conhecimento. Não tem orientação, né, não vereador? tem orientação, não sabe como fazer um projeto. E isso faz com que dinheiro de fora venha para a cidade, né? Porque a lei de incentivo ao esporte municipal vai ter o limite municipal, devido ao nosso limite orçamentário. Mas a lei de incentivo estadual e federal vai fazer com que nós tenhamos também possibilidade de trazer dinheiro do Estado e do governo federal para os nossos atletas. Eu acho que precisamos ter pessoas que possam orientar, exato. Pessoas qualificadas, e essa pessoa o secretário vai trazer aqui na Câmara. E vejo o esporte avançando cada vez mais, eu fico feliz. Eu, como disse, assumi em 2014 como vereador e vi a evolução do esporte, com todas as dificuldades, com todas os limites orçamentários, os limites até de pessoal, a gente vê que o esporte tem avançado. E uma discussão como a de hoje já é um grande avanço. Uma audiência pública que nós fizemos aqui há alguns dias atrás é um avanço importante, é um instrumento de fiscalização. E quanto mais pessoas estiverem nessa discussão, nesse papo, e pessoas envolvidas com o esporte, é melhor para o esporte e melhor para a nossa cidade. Quando a gente fala de esporte, volto a repetir, a gente não fala só de esporte, a gente fala de saúde, fala de educação, chega a falar de mobilidade urbana, de turismo, de segurança, porque as pessoas praticando esporte não vão estar aí às portas da criminalidade, então eu vejo que a gente tem avançado e bastante. Eu queria também, só para complementar, eu costumo dizer, vereador, sempre em reuniões com os coordenadores de projetos esportivos, falar e mencionar essa nova etapa que a gente está vivendo, o cenário político na cidade, e eu coloco para eles assim: aproveitem todo esse sentimento que os vereadores estão tendo com relação a toda essa mudança, a toda essa tratativa de ir e vir, de trazer as demandas, principalmente essa situação de lei de incentivo. A gente precisa aproveitar o trabalho duro que os vereadores que eles estão realizando e que vão dar esse suporte para a Secretaria de Esporte. Porque sem isso a gente não consegue mudar nada. A gente, se não tiver esse entendimento, se não tiver essa clareza e esse sentimento de caminhar junto para essa mudança, a gente não consegue. Então, a lei de incentivo ao esporte, eu costumo dizer inúmeras vezes para eles, vamos aproveitar esse sentimento e essa energia e esse trabalho que eles estão realizando. Porque se a gente não conseguir mudar agora, esse sonho vai ficando cada vez mais distante. A gente vai passando os ciclos e vai jogando isso lá para frente. Então, para eles estarem prontos, porque chamou muita atenção quando esse profissional disse e me mostrou: olha, no ano tal eu consegui X milhões de reais para essa situação, para esse projeto, para o cara correr Nasdaq nos Estados Unidos, para ele comprar peça, pneu e gasolina. Poxa, tudo bem, a gente tem que respeitar todo mundo, mas não
não pela modalidade, por essa pessoa, pelo projeto. É um projeto. Ele apresentou o projeto, foi contemplado e ponto final. Mas me causou um sentimento assim de fraqueza, de dizer assim, poxa, e o atleta do atletismo, e o projeto da natação, e o projeto das modalidades de artes marciais como um todo, e o projeto do paradesporto, e o projeto do futebol de salão, do basquete, de um vôlei. Então, um grande sonho de consumo, viu, vereador, que a gente até está finalizando o PPA, e é um grande sonho de consumo, e ali a gente colocou com toda clareza a gente ter uma pista de atletismo nos próximos 4 anos em Mogi. Mas só atletismo? Não, esse é um pontapé, e depois a gente vai para outra demanda, para outra situação, para os próximos que chegarem aqui e pegarem o bastão e forem tocar esse projeto para a cidade e comecem a olhar do âmbito mais macro, né? Então, se você não tem um olhar, por exemplo, para o atletismo, que é um esporte tão nobre, é só você pegar e quando você vai para a Olimpíada e você tenta comprar os ingressos para assistir as provas. Do atletismo é o que se esgota mais rápido. É nobre, atletismo, natação, enfim, por aí vai. Se a gente não olhar para essa modalidade com carinho, que ela trabalha e incita todas as outras modalidades, onde o coordenador, o professor, ele vai falar assim, bom, você não vai ser um atleta de atletismo, você vai, com esse perfil, você vai jogar basquete, você vai nadar, vai ser um lutador de karatê, vai praticar karatê, etc. e tal. Então, são programas que a gente precisa urgentemente trabalhar e aí, finalizando, aproveitar esse momento, esse cenário, para que a gente consiga executar. Bom, tenho certeza que o nosso bate-papo foi muito esclarecedor e tenho certeza também que já plantou sementinhas aí nos nossos atletas que estão nos assistindo e nos nossos futuros atletas. Então eu quero agradecer a presença de vocês. O Birajara, eu queria que você deixasse o convite para quem está assistindo. Falou, nossa, eu quero participar, então quero fazer parte de um grupo de ciclismo. Como eles podem te encontrar? Bom, então, os grupos Mogi, como eu disse, uma cidade privilegiada, nós temos aí em torno de 20 a 30 grupos de ciclismo, né? Nas redes sociais a gente faz toda essa divulgação, que a gente também entende que está sendo feito agora pela Prefeitura, pelo Conselho de Turismo, pelos canais, né, das redes sociais. Eu represento o Grupo Família de Ciclistas, que foi criado em 2015, a gente está completando 6 anos, temos o site, temos as páginas na rede social, é só procurar a Família de Ciclistas, mas hoje representando também, junto com os demais coordenadores de grupo, o coletivo MTB Mogi, aonde nós nos unimos para buscar, né, junto com o diálogo com a sociedade civil, o poder público, investimentos, né, e também a valorização do ciclismo, do esporte, não somente na área do esporte, mas também na mobilidade urbana, utilizando a bicicleta como veículo de transporte. Então, são 22 grupos, não tenho todos de cor aqui, também não anotei, mas vou falar o nome de alguns, tá? Então, nós temos a Família de Ciclistas, temos o Caqui Bikers, Mogi Bikers, Jesus no Pedal, Força no Pedal, temos o Papaléguas também, que é um grupo recém-criado, enfim, Catraca Bikers, o pessoal vai ficar bravo comigo, eu não anotei o nome de todos aqui, mas enfim, todos são amigos. Coloca lá, mountain bike Mogi, ciclismo nas hashtags, vocês vão achar todos os grupos que nós temos aqui, o fomento do esporte, né? Secretário, um destaque especial para uma amiga ciclista chamada Patrícia Maria, a Pati. Ela é professora de educação física, faz parte do grande, já falando de esporte, do plantel, né? O pessoal geralmente fala, plantel, nosso plantel. O plantel da Secretaria de Esportes, ela faz parte, professora. Ela tem um projeto lindo que ensina as crianças, também os adultos, a pedalar. Acontece toda quarta-feira, às 19 horas, na Avenida Cívica. Se chama Projeto Pedalar. Estava embrionário, mas já é um projeto que já está crescendo de uma forma avassaladora, secretário, porque mobiliza muito, né? Muita gente querendo praticar esporte, aprendendo a andar de bicicleta, e ela
disponibiliza o seu tempo todas as quartas-feiras à noite lá. E eu peço, secretário, um olhar carinhoso para esse projeto, viu? Porque é um projeto que da cidadania, né, incentiva a utilização de um veículo sustentável, que não polui, que não agride o meio ambiente, que desafoga esse trânsito caótico que nossa cidade já está vivendo. Enfim, obrigado pela oportunidade de participar. Fiquei bastante feliz e aqui representando a todos estão se sentindo representados. Secretário, vou entrar em contato, a gente vai marcar essa reunião com os ciclistas, vamos nos aproximar cada vez mais, que a intenção é a cidade, é a população, é melhorar o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Tá bom? Vereador, muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado muito agradecido. Obrigada, Birajara. Então, ó, são as opções, são várias, não falta. Fica o convite para você. Vereador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a TV Câmara, a presença do nosso secretário de Esportes, o nosso cicloativista, pode falar assim, cicloativista, o Bira. O Bira é uma pessoa, uma referência na modalidade, quando a gente quer algum tipo de informação, algum tipo de esclarecimento, o Bira sempre está a postos, e mais que isso, lutar pela modalidade. Isso eu acho muito salutar, muito importante. Eu fiz e faço também isso pela modalidade, mas hoje, no papel de vereador, a gente tem que fazer por todos, e a gente costuma fazer esse trabalho chamando aqui os representantes. E dizer aqui ao público que nos assiste que recorra aos vereadores, os vereadores aqui estão aqui de portas abertas, não só da Comissão do Esporte, mas todos os vereadores, para tratar do que é melhor para a cidade. Se você tem um projeto, se você tem ideias, você tem que trazer, que o vereador vai batalhar para que isso possa ser executado através do Poder Executivo, que é o secretário de Esporte, o secretário de outras pastas, e do prefeito Caio Cunha, que é quem executa. Mas, se não passar pela Câmara, a dificuldade pode ser um pouquinho maior. Então, a Câmara está aqui de portas abertas, eu vejo o trabalho de todos e vejo que todos têm essa vontade de fazer o melhor para o Mogi. E esse contato, essa interlocução faz com que a nossa cidade avance cada vez mais. Isso é democracia, e muito obrigado a todos. Sim, reforço a importância da participação da população para a cidade avançar. E obrigada, secretário, pela sua presença aqui no Câmara em Debate. Imagina, eu que agradeço, o vereador Furlan, obrigado, Bira, a todos, TV Câmara. O futuro é esse, o futuro está logo ali, o Mogi Esporte para Todos, trabalho duro, seguindo o nosso cronograma, e a gente está muito confiante dessa entrega para os próximos 4 anos. E, Bira, a secretaria é sua, a gente precisa ouvi-los, precisa entender o sentimento. Costumo falar para o time que você só tem a clareza dos fatos quando você se coloca no lugar do outro, quando você entende ou a alegria, ou a dor, ou a tristeza. E aí você começa a trabalhar com qualidade e com essência. Então, eu agradeço, fica um abraço, bom dia para todos, muito obrigado. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou. O Câmara em Debate fica por aqui. Até a próxima.